Bom dia. Vamos lá, continuar com o nosso estudo, página 188, pergunta 310. Vamos fazer a nossa oração, se conectar com o divino, já que estão presentes aqui para nos auxiliar nesse momento, né? Então vamos lá. Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui, agradecido por mais essa oportunidade de estudo, agradecido por esses irmãos que são trazidos aqui, que nós possamos estarmos sempre presentes aqui, estudando, aprendendo e evoluindo. E que nós possamos mudar dentro de nós as vibrações que ainda nos tendem a levar para a inferioridade. Que nós possamos abandonar a inveja, a raiva, o orgulho, né? Tudo aquilo que nos traz atrasos nas nossas evoluções. Então, sendo assim, damos por iniciado o nosso estudo por agora. Que assim seja e assim é. Então vamos lá, na pergunta 310 se pergunta assim: ao cabo de algum tempo, reconhecerá o espírito e os ossos ou outro objeto que lhe tenham pertencido? Aí ele responde: algumas vezes, dependendo do ponto de vista mais ou menos elevado, de onde considera as coisas terrenas. Ou seja, os espíritos que estão evoluídos não estão mais preocupados com aqueles ossos, aquelas coisas que pertenceram a eles no plano espiritual. Aquilo já, aliás, no plano terreno, né? Aquilo já não faz parte mais da vida dele. Ele sabe que aquilo ali é matéria. Matéria onde ele usou por um tempo para a sua evolução, para poder crescer, né? Então, sendo assim, já não fazem mais parte da sua vida. Então, esses espíritos elevados não ficam preocupados com isso. Agora, a gente sabe que tem espírito, né? Que, infelizmente, tem pessoas que colecionam ossos, né? Que vão em cemitério pegar ossos, pegar coisas que não pertencem a eles, até mesmo para bruxaria, feitiçaria, maldade, né? E esses espíritos não ficam satisfeitos, não gostam que mexam nos ossos deles, né? Porque eles ainda estão aprisionados à matéria. Como também tem espírito ainda que ficam preocupados com carro, com casa, né? Depende da sua evolução. Então, espíritos menos elevados, ainda que estão menos evoluídos, eles ficam aprisionados aqui e ficam até dentro da própria casa, né? Então, tem espírito que você tem que convencê-lo, tem que conversar com eles numa mesa mediúnica para que ele deixe aquela casa, aquele carro, aqueles pertences deles, ok? Na 311 pergunta assim: a veneração que se tenha pelos objetos materiais que pertencerem ao espírito lhe dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos? É sempre grato ao espírito que se lembre dele. E os objetos que lhe pertenceram trazem a memória do que ele no mundo deixou. Mas o que atrai é o pensamento dessas pessoas e não aqueles objetos. Então, meu irmão, você que às vezes, né, alguém da sua família desencarnou, a qual você gostava muito, e fica lá dentro do armário aquela roupa guardada, né? Não, pertenceu a fulano, não dou a ninguém, não faço doação. Não é, ele não está voltando por causa muitas vezes daquela roupa. É porque o seu pensamento deixou ele aprisionado próximo de você. Às vezes ele quer fazer a passagem e não consegue, porque você, sem perceber, está o prendendo aqui, né? Então o que a gente tem que fazer, gente? Se a roupa não nos serve mais, se o sapato não nos serve mais, se aquele carro você não tem utilidade para você, entendeu? Se desfaça, a roupa doa, a casa ou vende ou doa, faz o que você quiser, mas não se aprisione, né? Não aprisione você e nem o ser pertencente que pertencia àquelas matérias com esse seu pensamento, que é o seu pensamento que está às vezes prendendo ele aqui. Às vezes um espírito está dentro da sua casa, às vezes ele quer ir embora, mas não consegue, porque te vê chorosa ou choroso, porque às vezes você é triste, às vezes você tendo lembranças, né? Gente, a lembrança tem que ter, porque faz parte da nossa evolução a saudade. A saudade existe. Agora, saudade com tristeza, isso não existe, gente. A gente tem que saber que nós temos um tempo marcado, que eu sei que é duro às vezes uma mãe perder um filho novo,
Ou um filho ainda que não compreende, perdeu uma mãe, um pai, ao qual ele adorava muito. Eu sei que é complicado, mas nós temos que continuar a caminhada. Nós temos que continuar a nossa caminhada. Ok? Na 312 pergunta assim: e a lembrança do sofrimento porque passaram na última existência corporal, os espíritos a conserva? Frequentemente assim acontece, e essa lembrança lhe faz compreender melhor o valor da felicidade de que pode gozar como espírito. Então, olha só, às vezes uma pessoa vem aqui para muita expiação ou para muita prova. Então, o sofrimento é grande aos olhos do ser humano, né? Mas para os espíritos, não, porque foi um pedido dele. Então, quando ele se liberta do corpo, às vezes dormindo, ele vai reconhecer. E quando ele desencarna, ele vai ver o alívio que teve foi sair daquela prova. Isso quando ele compreende e passa a prova perfeita, né? Ou seja, o sofrimento existe, mas ele está ali, ó, firme, forte, calado, tendo seus momentos de felicidade, seus momentos de tristeza, mas está ali, firme e forte. E quando desencarna, ele sente uma liberdade, ele sente uma felicidade, né? Então, esse espírito que desencarna e que logo acorda e consegue ser resgatado, nossa, esses têm uma felicidade grande demais. Mas aquele que só passou aqui, só reclamando de tudo, reclama de tudo, né? Tudo para ele é reclamar, tudo para ele é gritar, tudo ele é para sempre estar estressado, né? Não tem um momento de felicidade. Esse espírito quando vai para o outro lado, meu Deus do céu, ele é um sofrimento só porque ele não compreende, ele não procurou entender a vida espiritual, a vida corpórea, o que se faz para se evoluir, né? Então, vamos parar por aqui hoje, né? Porque já foi muito bom. E vamos continuar amanhã, se Deus quiser e Deus quer, né? Então, vamos fazer nossa oração de encerramento e agradecer a espiritualidade. Pois Espírito presente aqui, que nos auxilia sempre nesse momento, que está sempre conosco. Nossos irmãos desencarnados que são trazidos aqui, esses amigos que sempre nos ajudam. Obrigado por esse estudo, obrigado por essa compreensão. E sendo assim, damos como término nosso estudo de hoje. Que assim seja, assim é.